Meus queridos irmãos, a carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam em Éfeso, é muito maravilhosa, porque ela traz uma diversidade de assuntos e mostra que o apóstolo Paulo, ele conhecia muito bem a igreja de Éfeso. E na segunda viagem missionária de Paulo, a palavra de Deus diz assim que ele passou por Éfeso, pregou a palavra de Deus, e quando ele retorna à igreja em Éfeso, aonde também passou Apolo e tantos grandes, Áquila, Priscila, homens e mulheres capacitados, que conheciam o Evangelho. E a igreja de Éfeso era uma igreja que aperfeiçoadora. Era como se você viesse a um treinamento de escola bíblica dominical, ou numa segunda com Deus. Era assim a igreja de Éfeso, uma igreja aperfeiçoadora. E Paulo tinha um carinho especial, mas quando ele descreve essa carta, Paulo ele mostra lá em Atos 20, 31, que ele ensinou essa igreja e incessantemente, e muitas vezes, quando o apóstolo Paulo estava ensinando a igreja de Éfeso, lágrimas saíam dos seus olhos, e também é notório que milagres extraordinários acontecia à igreja de Éfeso. E quando ele vai até Jerusalém, e ele então é preso, depois fica mais 2 anos em Cesareia, até que ele chega em Roma, e ele mostra na sua carta, que quando ele escreve aos irmãos, ele estava preso, ele estava como um prisioneiro, a ponto de, no último verso do capítulo em questão, no verso 20, melhor dizendo, do capítulo em questão, fica claro quando ele diz: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, falando desse evangelho. E dentre os assuntos tratados por Paulo, nessa carta de 6 capítulos, ele trata a respeito de bênçãos espirituais para a igreja. Também ele fala uma verdade que vale aos nossos dias, e enquanto a igreja de Deus estiver aqui na terra, ele diz que a salvação é pela graça. Ele diz: pela graça sois salvos. É nessa carta que ele proclama também a unidade da fé. É nessa carta que ele leva aos irmãos de Éfeso a terem e sentirem saudade daquilo que ele falava. E aquela carta era apenas um afago para quem agora estava preso, distante da comunhão presencial dos santos. Imagine que nós passamos alguns dias sem poder estar junto, e agora estamos de uma forma restritiva. E eu me lembro que quando eu pregava aqui, e não existia, e não tinha ninguém aqui, a não ser as câmaras, os meninos da mídia aqui,
O melhor amigo de um pastor é sempre o púlpito. Ele vai estar todo dia aqui. E você tem que ter uma mensagem, uma palavra. E nós sentimos falta de estar presente. Ainda sabendo que os irmãos estavam em suas casas assistindo. Mas nós sentimos a falta de estar perto. O ser humano, ele tem um sentimento e ele precisa muito relacionar-se com outro, e é impossível que alguém passe todos os seus dias, todos os seus anos, apenas através de um celular, se comunicando virtualmente. Chega uma hora que você está conversando com alguém, e você deseja conhecer aquela pessoa, e se for um irmão seu, você quer estar perto dele. Então, Paulo estava preso, mas ele queria estar juntamente com os irmãos para congratular e ter comunhão. Mas o que mais me chama a atenção, e aonde eu quero pontuar nesta noite, é o último assunto que ele fala na sua carta aos Efésios, sobre a armadura de Deus. E quando ele prega, e quando ele fala sobre a armadura de Deus, Paulo estava falando de algo que todos os dias passava na frente dele. O fato dele estar preso em Roma, os soldados romanos que governavam toda aquela região, a região da Macedônia, e todo o grande império romano, ele sabia exatamente e estava familiarizado com os soldados que conduziam e que assistiam ele nas suas prisões. Então Paulo descreve o que estava familiarizado, os equipamentos completos de que fala essa armadura. Paulo estava dizendo sobre um soldado romano preparado para infantaria, um soldado totalmente coberto, e ele descreve alguns pontos, alguns equipamentos, e ele descreve itens por itens desse equipamento, e é nesse contexto que eu quero falar para os irmãos. Quando ele começa a dizer, a partir do verso 13, ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Eu quero dizer à igreja do Senhor, que todo mundo tem um dia mau, todo mundo tem um dia de angústia, todo mundo tem um dia de aflição. Não pense em você que a sua vida vai ser só sorriso, não pense em você que a sua vida vai ser só liberdade, não pense em você que a sua vida vai indo por um caminho só. Não, a nossa vida não é assim. Tem dia que você vai ser angustiado, tem dia que você vai ser provado, tem dia que você vai realmente estar no dia mau. E quando você estiver passando por esse momento de adversidade, eu te convido a meditar na palavra que hoje é tomada aqui. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, fica firme. Quantos podem ficar firme? Quantos, mais uma vez, quantos podem ficar firme? Mas pastor Cleveson, talvez eu estou passando aqui, pastor Cleveson, por uma enfermidade. Pastor Cleveson, meu irmão está lá no UTI, tentando respirar. Pastor Cleveson, é minha mãe que está lá, é meu pai que está lá. Pastor Cleveson, é o luto que eu estou vivendo. Ei, mas quando nós estamos com as armaduras de Deus, dessa forma nós podemos resistir no dia mau. Quando nós tomamos a armadura de Deus, é a forma que nós encontramos de estar firme na adversidade, nas tribulações, no desemprego, na falta de propósito. Muitas pessoas entram e questionam a respeito da sua própria existência.
Talvez alguns de vocês que entraram aqui, alguém que entrou aqui nessa noite, veio aqui questionando: para que viver? Por que eu quero viver? Para que não faz mais sentido a minha vida? Eu perdi todas as expectativas, eu perdi a esperança de todos os meus projetos, frustrações. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para você. Tome nessa noite as armaduras do Senhor, porque tu vais sair daqui firme, firme, firme pela palavra que é ministrada aqui nessa noite. Estás firme, você que está na tua casa, tomando as armaduras do Senhor, para que nenhum vento contrário possa te afastar de Deus. Estais, pois, firmes. E o primeiro item que o apóstolo Paulo, ele enumera aqui, e eu pude contemplar 6 componentes, que o apóstolo Paulo fala aqui. O primeiro, ele diz sobre o cinto da verdade. Estais, pois, cingidos, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, cingidos com o cinto. Para que servia o cinto de um soldado romano? Todos os soldados romanos, dentro da sua farda, ele precisava do cinto, porque o cinto ele tinha que ser suporte para a espada. Ele precisava estar apertado no lombo do soldado, ele precisava estar cingido com esse cinto, para que a espada estivesse juntamente com ele. E quando nós entendemos a respeito disso, o cinto da verdade fala de uma coisa só: você não tem compromisso com outra coisa a não ser com a verdade. A verdade significa Jesus na sua vida. Quando ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quantos estão cingidos com esse cinto da verdade que é Jesus? No Salmo 86 verso 11, Davi diz assim: ensina-me, Senhor, com a tua verdade, para que eu prevaleça e viva. Irmãos, eu sinto uma glória de Deus aqui na casa. Ei querido, levanta a mão, vou profetizar para você agora. Você que entrou aqui chorando, você entrou com uma situação difícil para resolver lá dentro da sua casa, Deus está entrando agora lá na tua casa, e Ele vai no teu quarto e muda a situação, cingindo os vossos lombos com a verdade. Amar a verdade é tudo de bom, a verdade é que te ensina, a verdade te conduz, a verdade prevalece contra a mentira. Não adianta, eu quero falar da parte do Senhor aqui, não adianta levantarem calúnias contra você, não adianta levantarem falsidades contra você. Hoje um assunto mais falado nas redes sociais, na mídia, é fake news, é isso, é aquilo. Mas eu quero falar que contra o servo do Senhor, nenhuma arma forjada pelo inimigo vai prosperar, nenhuma arma forjada vai prosperar contra os ungidos do Senhor, porque tem cingido os vossos lombos na verdade. A melhor coisa que tem é a verdade, ainda que essa verdade te machuque, ainda que essa verdade ela precise gerar mudança de caráter muitas vezes, mas ainda assim é melhor trilhar pelo caminho da verdade. E esse acessório não pode faltar na tua vida, não pode faltar no teu lar. Tudo tem que ser bem esclarecido. Não pode de forma alguma faltar a verdade, porque a única coisa que liberta é a verdade. Reconhecereis a verdade, João 8, e a verdade o quê? A verdade liberta, vos libertará. Queridos,
Ele toma, depois de falar, estáis cingidos com os vossos lombos com a verdade. Ele diz sobre a couraça da justiça. A couraça, ela tinha uma função muito peculiar. Ela precisava proteger o soldado romano, o seu coração, seu abdômen, todos os órgãos vitais deveriam ser protegidos, porque a couraça era a proteção, às vezes de metal, ou às vezes era de couro dobrado, para que quando o inimigo tentasse transpassar, para que quando o inimigo tentasse ajustar, a couraça o protegia, a couraça o defendia de causar um dano mortal. Provérbios 4 diz justamente isso no verso 3: guarda principalmente o teu coração, porque dele provém a vida. A couraça faz justamente isso, a couraça da justiça. Quando você está revestido dessa couraça, porque Paulo fala de armaduras espirituais, porque o que me antecede os versos diz que não temos que lutar contra carne e sangue. Ele está falando de potestades e principados que habitam em lugares celestiais. Então esta couraça que protege o teu coração, faz você caminhar, faz você não ficar morto, faz você não se ferir, faz você continuar no caminho de Deus. Muitas vezes você entrou aqui arrebentado, muitas vezes você chegou aqui quebrado, muitas vezes você chegou aqui moído, mas eu quero dizer que Jesus é a cura para a tua vida, Jesus é a cura para você, e Ele tem muito para você. A couraça de Deus, a couraça da justiça. Quando eu vou lá no Salmo 37, olha que o Senhor fala da justiça dele para aqueles que se sentem injustiçados. É comum. Quem foi que te injustiçou? Você? Pessoas se sentem injustiçadas com tantas coisas. Pessoas se sentem injustiçadas com uma situação, com uma causa. Pessoas se sentem injustiçadas com o patrão, às vezes acontece isso, com o irmão da igreja, com o amigo, com o pai, com a mãe. Pessoas de todo tipo se sentem assim. Mas nessa noite eu te convido a meditar no Salmo 37, que diz assim, que o Senhor, Ele, além de sondar os corações, é aquele que faz sobressair a tua justiça, como a luz do meio-dia. Você já imaginou o sol quando está brilhando ao meio-dia, no verão? Você já imaginou quando você consegue observar o sol no pôr do sol e ao nascer do sol, mas você não consegue observar quando o sol está ao meio-dia? A luz é tão forte, a claridade é tão forte. Assim faz o Senhor aqueles que amam a Deus. A couraça da justiça protege você, protege do inimigo causar danos na sua vida. A couraça da justiça. Então eu disse aqui sobre cingir os vossos lombos com a verdade. Eu disse sobre a couraça da justiça. E os pés, calçar os pés, na preparação do evangelho. Que parte importante, porque os nossos pés gera cuidado. Querido, que Deus está falando aqui nessa noite, você tem que saber aonde você está pisando, você tem que saber aonde você está andando, você tem que saber em que fronteira você está, ou qual é o terreno que você anda, que você caminha.
Para onde é que você está indo? São seus pés. E você se perder ou se machucar os seus pés, você vai ter dificuldade de andar. Mas se tem alguém aqui nessa noite que está cansado, que está fadigado, que está com os pés machucados, eu digo a ti que Jesus te carrega no colo. Jesus carrega você no colo, porque os pés são importantes. Muitas vezes você vai ter que entrar, olha Deus falando aqui, dentro do terreno do inimigo, numa zona que está cheia de mina. Mas se você tiver calçado os pés no Evangelho da Paz, eu digo vai. E é para ir, aleluia. É para evangelizar, é para falar, então vai. Vai porque Jesus já calçou os teus pés. Vai porque Jesus está contigo. Vai porque nenhum mal te sucederá. Vai porque o Covid não vai alcançar a tua casa. Ainda assim o Senhor ainda passa nos umbrais da porta do seu sangue. Vai. Aleluia. Quantos podem sentir a presença do Espírito Santo aqui? Aleluia. Eu lembro do Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha que o Senhor está dizendo, que coisa linda, esse Deus que ampara os nossos pés, esse Deus que não faz nós ficarmos em dúvida, esse Deus que abre o caminho para os teus pés passar. Ele diz, aleluia, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, olha Deus falando aqui, levante a mão, vou profetizar. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque meus pés estão calçados, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu vejo Deus eu vejo Deus abrindo um caminho aqui. Eu vejo Deus abrindo um caminho aqui. Eu vejo Deus calçando fala de preparação, calçando fala de você estar realmente indo na situação, na direção certa. Aleluia. Aleluia. Preparação leva tempo. Não adianta querer sair correndo, fazer tudo apressadamente, correr e esquecer os pés, porque os espinhos podem furar os teus pés, aí volta todo machucado. E quando os espinhos entram nos nossos pés, pode infeccionar, querido, pode infeccionar. Mas quando você recebe as armaduras de Deus, esse item não pode faltar na sua vida: preparação. Aleluia. A preparação você começa orando cedo. A preparação você começa a ter desejo de fazer um curso de teologia. A preparação você vem para a escola bíblica dominical e você é o primeiro a chegar. Quando o professor fala assim: quem é que quer fazer uma pergunta? Você diz: sou eu. Isto é, você está calçando os teus pés, porque quanto mais a sandália apertar, mais longe você vai chegar. E não adianta sair por aí descalço, porque leva tempo para não machucar os teus pés. Então a palavra de Deus diz
cingindo os vossos lombos com o cinto da verdade, protegendo o seu peitoral com a couraça da justiça, calçando os pés com o evangelho da paz. Os pés têm que estar protegidos, porque aonde você anda, os campos podem ser minados, a mina pode explodir do lado de um soldado, mas se ele estiver bem calçado, ele pode se livrar das armadilhas de Satanás. Nós estamos quase chegando no fim desse estudo sobre Efésios 6, que fala a respeito das armaduras, mas ainda falta 2 itens que eu quero ministrar aqui para nós encerrarmos. E o apóstolo, ele vem dizer, depois disso, ele usa uma expressão, tomando sobretudo. Eu imagino ele escrevendo, preso, e olhando para um soldado na frente dele, e fazendo as comparações. O soldado estava protegido, estava cingido, estava calçado para uma batalha terrena, mas nós não, nós estamos cingidos, calçados, protegidos para uma batalha espiritual. Aleluia. A nossa luta não para aqui na terra. A nossa luta não, querido. Nós precisamos vencer aqui como muitos outros já venceram, até a eternidade, aonde nós vamos ver aquele que é o Rei dos reis, generais dos generais, Senhor dos senhores. E aí ele começa no 16 dizendo assim, tomando sobretudo, tomando o que? O escudo da fé. Escudo da fé. Guarde essa expressão. Queridos que estão em casa, que estão em qualquer outra cidade nos vendo, tem vez que o ataque, guarda aí, que é Deus falando aqui para você, é para você. O ataque é tão exagerado do inimigo, é tão infame. A cavalaria do inimigo, ela vem infame contra você, fortemente. E muitas vezes ela vem com legiões contra a escolhida do Senhor, contra o escolhido do Senhor. E tem hora que a única forma de você se proteger, e para você se proteger das flechas inflamadas, porque tem chama, tem fogo na flecha do maligno, nos dardos ou nas flechas, às vezes é necessário você descer, às vezes é necessário você se esconder, e às vezes é necessário você abaixar, você diminuir, diminuir o tamanho, diminuir e se proteger apenas tomando sobretudo o escudo da fé, pelo qual você pode se proteger dos dardos inflamados do maligno. Muitas vezes ninguém vê, mas você está lá. Tem dia que você não está, você só está com o escudo. Você está recebendo, tem um monte de gente que está falando mal de você, e você está só com o escudo. O escudo, ele tem essa função, ele não deixa passar, ele não deixa vazar. Muitas vezes a seta que você não está esperando, mas você desce na oração, e quando você desce na oração, a maioria dos escudos dos soldados romanos era maior do que o próprio soldado. Ele abaixava aquele escudo e nada passava por ali. E quando você desce
vence. Querido, ali o Senhor vai dando vitória. Tem hora que não é necessário lutar, é necessário apenas estar com o escudo. Qual é o escudo? O escudo da fé. Qual é o escudo? O escudo da promessa que Deus te fez e ainda não chegou. Qual é o escudo? Ei, o tempo de Deus chegará na tua vida. É necessário se esconder. É necessário às vezes só estar com o escudo. O escudo fala de proteção, mas o escudo fala de algo muito importante também. Já estou terminando. É o escudo, querido, que faz você fechar as brechas. Não pode vazar. Não pode uma seta do inimigo vazar pelo escudo. Não pode. E o escudo fala de fechar brechas. Aleluia. E quando nós estamos com o escudo da fé, aleluia, aí eu vou para a palavra de Deus, que diz assim: Senhor, aí você está sofrendo, você está em dificuldade, você não está aguentando ficar em pé, então você abaixou, mas o escudo está ali. Aí você lembra da palavra de Deus, quando o Senhor falava a Abacuque, quando o Senhor falava aos profetas, e dizia assim: Senhor, mas os justos viverão pela fé. Então eu vou continuar crendo, eu vou continuar acreditando, eu vou continuar, Senhor, eu vou continuar, Senhor, eu vou chegar lá, com o escudo da fé, traz proteção para você. Não pode faltar esse item. Crente que não tem escudo fica desprotegido. A primeira flechada do inimigo, ele cai, ele tomba no campo de batalha. Quando você olha todas as batalhas que a Bíblia registra, lembra que sempre os guerreiros, eles vinham com escudeiros próprios para defender aquele guerreiro. Além do escudo do próprio guerreiro, tinha mais escudeiros só para proteger. A palavra de Deus diz para mim aqui, e eu ministro para você nessa noite: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nem o mal, nem praga alguma chegará à tua tenda. Quantos levantam a mão? Recebe. Nem o mal recebe, porque o Senhor aos teus anjos deu ordem ao teu respeito, e eles passeiam dentro da sua casa. Irmãos, que glória que está aqui essa casa hoje aqui. A glória de Deus está tomando esse ambiente aqui. Deus está falando com você. Nenhum mal te sustento. Eu te sustento, eu te escondo debaixo das minhas mãos. Tem hora que Ele coloca você assim, o inimigo não vê. Onde está ela? Onde está ele? Aonde ele foi? Está escondido debaixo das asas do Altíssimo, e o inimigo não consegue te enxergar. Ele te procurou, foi para lá, foi para cá e não te achou, porque você está escondido nas asas do Senhor, nas asas do Altíssimo. Aleluia. Quantos podem glorificar ao Senhor? Aleluia. 5 armas poderosas que não podem faltar de forma alguma. E finalmente, tomando sobretudo o escudo da fé, com os quais podereis apagar todos os dardos. Não fala de alguns dardos, de algumas flechas, mas todas as flechas inflamadas do maligno. E finalmente ele diz assim, para nós terminarmos: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete,
cabeça. Capacete, ó, proteção aonde? Aonde está a proteção do capacete, ó? Na cabeça. É na cabeça que sai todo o comando do corpo. É na cabeça. Aí o capacete tem que estar aqui, ó. O capacete da salvação protege a cabeça. E quando protege a cabeça, protege dos maus pensamentos. Pensamento de morte vai embora em nome de Jesus. É na cabeça. Pensamento suicida, eu te repreendo pelo poder do sangue de Jesus. Pensamentos contrários, pensamentos que levam a nada, eu digo pelo poder do sangue precioso de Jesus, sai e não volte mais. Porque quando põe-se o capacete da salvação, só resta para você o espírito de vida, e vida abundante. A cabeça comanda o corpo. Se a cabeça fica fraca, fica influenciado por todos. Todo mundo te influencia. Já estou terminando. Qualquer palavra te influencia. Se alguém chega para você e fala assim: vamos beber, vamos ali para o bar, vamos tomar toda, vamos. Se alguém chega e fala assim: vamos se drogar ali, vamos. A cabeça está fraca. Mas quando está com o capacete da salvação, querido, querido, não adianta não, estás então com a cabeça protegida, a mente sã, a mente saudável pode levar você a lugares bons. A mente saudável, nenhum mal vai acontecer contigo. É da mente boa que sai as melhores palavras que alegram o coração de Deus. Para você pregar, a mente tem que estar boa. Sabia disso? Para você pregar, como é que você vai pregar se a mente está ruim? Para você falar, a mente tem que estar ok. Não adianta você querer cantar se sua mente não está legal. Não adianta você querer fazer isso ou aquilo se você está vivendo uma vida. Não, eu estou te convidando a se fortificar, a ter uma mente centrada em Cristo. Capacete da salvação. E eu finalizo com a espada do Espírito. O que adianta o soldado estar totalmente vestido? Cinto, couraça, sapatos, capacete, escudo, mas se ele não tem uma arma para atacar, aí é aquele tipo de crente que só fica na defesa. O professor falou alguma coisa: Deus não existe. Ele, o Espírito Santo não age mais. Ele, não existe mais dons de cura e milagres. Ele, Quantos estão entendendo a palavra? Quantos estão entendendo a palavra? É o crente que tem tudo muitas vezes, mas ele só fica na defensiva. Então o soldado não está completo, nem as armaduras de Deus. Crente tem que ter cinto, tem que ter. Crente tem que ter couraça da justiça, tem que ter couraça. Tem que vestir os pés, tem que estar vestido os pés. Tem que ter capacete, sim. Tem que ter escudo, sim. Mas tem que ter uma coisa, que é o ataque. Aleluia. Primeiro você vê que é tudo defensivo. Não sei se você percebeu, mas tem algo que estava preso lá no cinto da verdade. Quem tem a verdade pode ter a espada. A espada só tem quem tem a verdade. A espada do Espírito não pode faltar na vida do crente.
A espada não pode faltar, porque é a única arma de ataque, e com ela ainda consegue se defender. É a palavra de Deus, é comer essa palavra todos os dias, orando em todo tempo, com oração em súplica e vigiando nisso, toda a perseverança. A espada do Espírito, a palavra de Deus, nos alimenta, nos fortalece e nos encoraja. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. É a última palavra que eu vou falar dessa ministração. Diz assim: procura-te apresentar-te a Deus Vamos falar junto. Procura, repita comigo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Repita, aprovado. Que não tem, fale comigo, que não tem de que se envergonhar. Muito bem, que não tem de que se envergonhar. Chega um monte de gente com heresia, doutrinas falsas, mas se você tiver a palavra, que é a espada, você vai enfrentar esses escorpiões, lobos e escorpiões, que não tem de que se envergonhar, e que maneja, repita comigo, e que maneja bem a palavra de quê? Da verdade. É assim que fala. E que maneja bem a palavra da verdade. Nós começamos falando de verdade e terminamos falando de verdade.